Então, o título é esse, Germinação de Sementes, mas eu gosto mais do título que está abaixo, né? Conceitos e provocações, tá? E principalmente isso aqui. Eu gosto muito de falar essa frase para todos os orientados e nas aulas sobre os falsos óbvios, né? Aqueles óbvios que a gente acha que é óbvio e que nem sempre é tão óbvio assim quando alguém mostra uma outra face dele, né? Em sementes isso acontece aos montes, tá? Em pesquisa também isso acontece aos montes, né? Então vamos falar bastante sobre isso. Primeira coisa, falar sobre germinação de sementes, o que é, né? O que é germinação de sementes? Então, a gente já começa aí com um pequeno falso óbvio, é só um aperitivo ainda. Por quê? Quando você fala assim, você sabe o que é germinação de sementes? Todo mundo sabe. A germinação de semente eu sei, a gente põe a semente lá na água e ela começa a germinar, né? Pronto. Mas quando você quer conceituar isso, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, né? O que é germinação de sementes? Então, aqui já vai aquela primeira pergunta que eu falei para vocês, que eu faria na sala de aula e esperaria algumas respostas. Não vai dar. Se alguém quiser arriscar, pode arriscar, né? Mas assim, você já pensou em definir a germinação da semente? O que é germinação de sementes? Então, se alguém, hoje em dia está bem fácil, né? Isso acontece com bastante frequência, você faz uma pergunta, a pessoa já joga no Google ali para ver o que o Google fala, né? Deixa eu ver o que é germinação de semente. Daí ele coloca até no celular, às vezes, e lê ali o que está no celular, né? Então, eu estou antecipando para vocês um pouquinho, porque eu queria chamar a atenção de, se você jogar no Google o que é germinação de sementes, duas coisas interessantes vão aparecer. Primeiro, a quantidade de resultados. 1.580.000 resultados sobre germinação de sementes, né? E a segunda, o que eles definem como germinação de sementes. Então, tá lá, germinação é uma sucessão de etapas que retomam o desenvolvimento do embrião e o início da formação de uma nova plântula. Podemos resumir a germinação como processo de transformação da semente em uma nova planta. Assim, eu destaquei essas duas coisas aí, porque assim, elas são importantes. Primeiro, esse conceito de retomar o desenvolvimento do embrião. Até o final da aula, eu quero ver se alguém tem coragem de repetir essa frase aí, porque os conceitos atuais de germinação envolvem bastante isso, retomada do desenvolvimento do embrião. Mas a segunda parte, né, que vem aí, já começam aqueles erros do Google, né? Aqueles erros que a maioria comete lendo duas ou três frases só sobre um assunto e já achando que pode dar, inclusive, aula sobre aquilo, né? Porque vem um erro grosseiro aí, processo de transformação da semente em uma nova planta. Tem gente que acha que nem em uma plântula não poderia ser considerado ainda como germinação, que a germinação terminaria antes de formar uma plântula, quanto mais uma planta, né? Ah, não, mas eu sou esperto, eu não vou jogar, já vou jogar o conceito mesmo. Quero saber o conceito sobre germinação. Aí o que vai aparecer lá diminuiu a quantidade de resultado para 248.000 resultados ainda. E vai aparecer lá, ó, que germinação é o início ou todo o processo de desenvolvimento de um esporo ou de uma semente, né? Então, início ou todo o processo, quer dizer, bem vago, né? Ainda muito vago. E veja que eu estou pegando a definição da biologia, né? Não o sentido figurado que está embaixo, né? Mas sim diretamente da biologia. E para aqueles que acham assim, ah, mas quando eu quero saber alguma coisa mesmo, eu jogo lá no Wikipedia, que é muito mais fácil, né? Então, olha o que diz o Wikipedia sobre germinação. Estou antecipando coisas que talvez já estejam, alguns já estejam fazendo aí no celular enquanto a gente está falando aqui. Tem duas coisas aqui que falam no Wikipedia que chega até a assustar um pouco, né? A germinação é o processo pelo qual um organismo cresce a partir de uma semente ou estrutura semelhante. É surgimento de uma muda de uma semente, de um angiosperma ou gimnosperma, esporo de fungo samambaia. E olha lá embaixo, germinação da semente. É o crescimento de uma planta contida em uma semente. Olha isso, né? Para quem já conhece um pouquinho
de anatomia, morfologia, própria fisiologia, né, das plantas, falar que existe uma planta dentro de uma semente e que ela vai crescer, né? Resulta na formação da muda. Então, o que deveria ser mais específico, que é no Wikipedia, acaba sendo até mais generalista e cometendo mais erros ainda, né? Então, a provocação, às vezes, vale a pena. O que é germinação de sementes? Enquanto eu estou falando aí, será que na cabeça de vocês está tentando formar um conceito, tentando formar uma definição de germinação de sementes? E aí vem um conceito do Bewley, de 1997. A germinação da semente, agora sim, agora são pessoas da área. O evento que se inicia com a imbibição de água pela semente e é finalizada quando parte do eixo embrionário, a radícula, alonga-se e atravessa as estruturas que o circundam. Então, essa definição é aceita até hoje como uma excelente definição para germinação de sementes, tá? Mas tem alguns outros autores, por exemplo, o professor Júlio Marcos Filho, num livro dele de 2015, ele juntou 6 conceitos diferentes sobre germinação de sementes. Todos eles de pessoas da área, especialistas da área, né? Então, os conceitos que envolvem a germinação das sementes são transformação do embrião em plântula, são retomada de atividades metabólicas do embrião, passagem de entidade inerte para uma ativa, reinício no embrião da transcrição do genoma, reinício do desenvolvimento do embrião e ruptura da cobertura da semente e emergência da plântula, né? O ser humano gosta de criar definições, de criar caixinhas e depois ele colocar as coisas dentro dessas caixinhas. Aí ele cria uma definição e depois tenta ajustar o que é a verdade da natureza dentro daquela definição que ele criou. E muitas vezes, criar uma definição significa cometer o primeiro erro, porque tem coisas que você tem que ter um conceito geral sobre aquilo. O que é aquilo? Quando você começa a tentar definir, você começa a arriscar-se a encontrar cada vez mais exceções daquilo que você definiu. Então, eu gostaria que vocês tentassem gravar um pouquinho dessa tela aqui do que está envolvido no conceito de germinação. Então, é um evento que inicia com a imbibição, é finalizada quando parte do eixo embrionário alonga-se e atravessa as estruturas, né? Faz parte desse conceito a retomada de atividades metabólicas, faz parte desse conceito o reinício do desenvolvimento do embrião. São coisas que a gente vai usar ao longo dessa aula, tá? E quando chegar no final, talvez a gente tenha que voltar nelas. Então, vamos lá. Uma outra forma de você tentar trabalhar com essa coisa de conceito da germinação de semente é, ao invés de pensar no que é, você pensar no como ocorre. Já pensaram como ocorre a germinação da semente? O que a gente tem de conceito clássico, que o nosso natural de pensar, quando se fala de germinação de semente, o que vem à nossa cabeça costuma ser isso aqui. Eu tenho uma semente, todo mundo já fez pelo menos uma experiência dessa na vida, né? De colocar num algodãozinho com água e ela produzir uma plântula, né? A outra coisa comum de se pensar quando se fala em germinação de semente é uma coisa mais de campo, mais aplicada, né? Que é você jogar a semente no solo e ela desenvolver um campo todo de produção de plantas para produzir alimentos, seja lá o que for, né? É o outro conceito. Uma coisa importante desses dois conceitos e que a gente viu ali naquela lista, né, é essa etapa aqui, em que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que hidratar, eu tenho que jogar água nessa semente, né? Se eu não colocar água, as coisas não começam a acontecer, né? Isso é o que a gente chama de embebição, né? É a primeira etapa, uma das etapas mais importantes da germinação é a embebição. Vamos imaginar aqui, ó, nesse gráfico, que eu tenho no eixo X o tempo, tá? E no eixo Y o teor de água, ou seja, quanto de água que essa semente tem. Eu coloquei uma sementinha ali
mais ou menos perto do 10%, porque é normalmente com isso que uma semente começa o processo de germinação. Ela está seca, ela tem aí em torno de 8 a 10% de água. Quando você pega uma semente de hortaliça, por exemplo, costuma ser um pouco mais seco, costuma estar ali perto de 6, 5%, mas normalmente é nessa faixa em torno de 10%. Quando eu dou água para essa semente, quando começa o processo de imbibição, a curva esperada de aumento do teor de água ao longo do tempo é algo mais ou menos assim, né? Então, ela tem um rápido crescimento no teor de água, na quantidade de água no começo, depois tem uma parte de estabilização e no final tem uma parte de aumento na quantidade de água de novo, né? E por que que isso acontece? Então, a gente costuma dividir isso em fases. Essa primeira fase, de forma bem original, a gente chama de fase 1. A segunda fase, de forma bem original, a gente chama de fase 2. E a terceira fase, a gente costuma chamar de fase 3. Essas três fases da germinação, elas são muito típicas na grande maioria das sementes, tá? O que pode acontecer é ela ser um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais esticada para a direita, um pouquinho menos esticada, um pouquinho mais curta, mas de forma geral, é isso que acontece quando a gente coloca uma semente para germinar. Uma fase 1, em que você tem um rápido aumento na quantidade de água, uma fase 2, em que as oscilações do teor de água são muito pequenas, pode aumentar um pouquinho, pode diminuir um pouquinho, pode não acontecer nada, mas se acontecer, ela é bem pequena. E uma terceira fase, em que volta a aumentar rapidamente a quantidade de água, tá? Nessa fase 1, que é a tal da embebição, a água entra na semente. E aí a gente vai começar com mais um falso óbvio. Por que é que a água entra na semente? Então, eu tinha uma semente sequinha lá que eu coloquei, lembra que eu falei em torno de 10% de água, e coloquei num substrato úmido. Pode ser o algodãozinho, pode ser um papel de germinação, pode ser o solo, seja lá o que for. Eu coloquei essa semente em contato com a água, e a água entra na semente. E por que que a água entra na semente? Ué, porque ela está seca, né? Então, quando você arruma uma muletinha para explicar, eu chamo isso de muletinha, né? Você arruma uma muletinha para explicar alguma coisa, aí você se sente satisfeito com aquilo, né? É como a teoria da gravidade, né? O que é a teoria da gravidade? É que se você largar uma coisa, ela cai, né? Se eu largar esse laptop que eu estou usando agora no alto, ele vai cair no chão, né? E aí você pergunta, por que ele caiu? Eu falo, porque não tem mais nada segurando ele. Então pronto, você criou uma muletinha, não tem mais nada segurando, ele vai cair, né? Aí você fala assim, puta, mas não, por que ele não fica parado no ar, né? Então se você quiser começar a explicar aquilo, você vê que aquele falso óbvio, ele atrapalha o desenvolvimento do seu raciocínio. Aí os físicos vão atrás disso e descobrem que tem uma tal de atração gravitacional, né? O Newton desenvolveu até fórmulas para isso, né? Que a atração entre os corpos depende da distância e da massa dos corpos, né? Aí você fica mais tranquilo. Ah, então, peraí, como a Terra é um corpo gigantesco, ela tem uma atração muito grande sobre os corpos que estão em cima dela, né? E por isso que cai, porque ela atrai. E aí, por isso que a Lua circunda em torno da Terra, né? Porque a Terra está atraindo a Lua está atraindo a Terra, e por isso que uma não se desgarra da outra. E aí você criou mais uma muletinha, né? Porque aí fica fácil explicar. Ah, eu entendi. Será que você entendeu, né? Como é que é esse negócio de uma atração à distância sem ter nada entre elas? Tem um vácuo entre os dois corpos. O que é que faz com que um atrai o outro, né? E aí você fica um tempão com aquela muletinha explicando até que chega uma hora que aquilo não convence mais. Você fala, caramba, mano, é mesmo, não tem nenhum fio, não tem ninguém empurrando, não tem força nenhuma sendo exercida ali, porque é que um corpo, a distância atrai o outro. Por que que o Sol, tão distante que está da gente, atrai a Terra? Por que que o Sol atrai Plutão? Como é que é possível isso? Aí vem um cara, um tal de Einstein lá, e começa a explicar a curvatura do espaço em função dos corpos que estão ali, faz um plano todo da relação do espaço-tempo,
e aí a gente acaba engolindo aquilo ali a maioria das vezes, porque a gente nem entende o que ele falou, né? Assim, são muletinhas. No nosso campo aqui, a muletinha é a água entrou na semente porque a semente estava seca. Ué, mas a água não tem inteligência, nem a semente, para ir lá e puxar a água. Não vai uma mãozinha que vai lá e puxa a água da semente. Nesse momento, é aquele que eu queria estar na sala de aula, vendo a cara de um monte de gente. Assim, puta, que idiota, mano. A gente sabe que tem aquela história do meio hipotônico, hipertônico, né? Que é porque há uma diferença de potencial hídrico e tal. Então, vamos ver se a gente entende mesmo isso, tá? Para isso, a gente precisa falar um pouquinho de relações hídricas. Não tem como fugir disso quando se fala de semente, principalmente quando se fala de germinação, tá? Vamos lá. Relações hídricas. Uma coisa que todo mundo conhece é a água. A água é formada, então, de novo, aquela história por um átomo de oxigênio, né, que tem 6 elétrons na periferia. Ele precisa de mais 2 elétrons para entrar naquele equilíbrio. Então, ele pega um elétron de cada um hidrogênio, pega 2 hidrogênios, e com isso eles compartilham os elétrons. Os hidrogênios ficam com 2 na última camada, estão satisfeitos. O oxigênio fica com 8 na última camada, também está satisfeito. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, os 2 elétrons que eles estão compartilhando ficam mais próximos do oxigênio, né? Formam uma ligação que não é totalmente equilibrada, né? Você tem, em função desse ângulo que forma os átomos de hidrogênio com oxigênio, uma carga parcial ou carga líquida. Não é uma sobra de carga, é uma atração que tem para o lado do átomo do oxigênio negativo e para o lado dos átomos de hidrogênio mais positivo. Isso é importante porque é com isso que a gente consegue as tais das ligações de nitrogênio ou das pontes de hidrogênio, né? Uma atração do oxigênio com o hidrogênio da outra molécula de água ou de alguma outra molécula que também tenha uma carga residual sobrando. E essas ligações vão se formando e se desformando, ligando e desligando a todo momento, né? E com isso eu tenho a movimentação das moléculas de água que vão se ligando e desligando umas das outras, por causa dessas pontes de hidrogênio, dessas ligações de hidrogênio. O que a gente precisa saber agora é quanto tempo dura uma ligação dessa, né? Quanto tempo para uma ligação dessa ocorrer e não ocorrer, ou seja, para ligar e desligar, liga e desliga, liga e desliga. Quanto tempo será que dura uma ligação dessa? Então, vamos exercitar a nossa mente com o que seria um segundo. Estão ouvindo aí? Dá para ouvir? Dá sim, senhor. Estão ouvindo? Isso é um segundo. Isso é um segundo, tá? Então, se essas moléculas ligam e desligam no tempo de 1 segundo, se essa ligação demora 1 segundo, cada vez que eu bato o dedo aqui, a molécula ligou e desligou. Ligou e desligou, ligou e desligou, ligou e desligou. Formou outra estrutura, outra estrutura, outra estrutura. Elas estão se movimentando com o tempo de 1 segundo, né? Mas não é 1 segundo. Pode ser que seja 1 milissegundo. 1 milissegundo significa que cada vez desse tempo que eu estou batendo o dedo, elas se ligaram e desligaram 1000 vezes. E é mais rápido que isso. Então, pode ser 1 microsegundo. Microsegundo significa que cada vez que eu bati o dedo aqui, essas moléculas de água se ligaram e se desligaram 1 milhão de vezes. Então, pensa assim, se em 1 segundo eu pudesse ver uma molécula de água, cada um no seu lugar que está aí, você imagina assim, a sua tela do celular ou do laptop ou do computador, faça esse exercício de imaginação. Olhe uma molécula de água do lado esquerdo e imagine ela atravessando para o lado direito da tela e voltando em 1 segundo. Foi e voltou, foi e voltou. Você consegue ver a molécula, tá certo? Agora, você imagina 1 milhão de vezes ela indo e voltando. Foi e voltou na sua tela 1 milhão de vezes a cada vez que eu bati o dedo. É claro que não dá para enxergar essa molécula indo e voltando,
o que você vai ver é um pontinho do lado esquerdo, achando que ela está imóvel ali. E, na verdade, não. Na verdade, ela está indo e voltando 1 milhão de vezes. Só que ainda não é isso, né? Na verdade, a gente tem que trabalhar em 1 nanosegundo. 1 bilhão de vezes a molécula de água foi da esquerda para a direita da sua tela e voltou em 1 segundo, né? 1 bilhão de vezes. E já seria uma coisa absurda se não fosse mais lenta ainda a nossa visão, né? E se não fosse mais rápida ainda a movimentação dessa molécula. Essa molécula, ela se movimenta, essas ligações das pontes de hidrogênio, elas duram de 1 pico a 1 femtosegundo. Então, nós estamos falando da ordem de 1 trilhão de vezes a cada segundo essas moléculas se ligam e se desligam. Então, é impossível de imaginar alguém enxergando esse tipo de coisa. Tá? Gravem bem isso, porque isso é importante, né? Então, elas estão se ligando e se desligando 1 trilhão de vezes a cada segundo. Não dá para ver isso, né? Então, se eu quiser agora saber por que a água entra na semente sem usar uma muletinha, sem aquela história de é porque é meio hipotônico, hipertônico, porque é diferença de potencial hídrico, a gente pode imaginar isso, né? Aquele experimento clássico de colocar uma tina com água, uma membrana semipermeável, passa água, mas não passa soluto, né? Todo mundo lembra disso, pelo menos da época do vestibular, que a gente via bastante isso lá. E se eu jogar agora um soluto de um dos lados, o soluto não pode passar da direita para a esquerda, mas a água pode passar da esquerda para a direita. O que vai acontecer? Estão pensando? O que vai acontecer? A água vai se deslocar da esquerda para a direita, né? É isso que acontece, é isso que a gente aprende, né? Por quê? Não, porque quando você jogou um soluto do lado direito, você criou uma diferença de potencial aí. Você tem do meio hipertônico para o meio hipotônico uma diferença, então a molécula, a água vai da esquerda para a direita para compensar isso. E aí eu crio uma diferença no nível da água nessa tina, né? De novo, eu vou voltar na história da gravidade. Eu não contei aquela historinha por acaso, não, só para ocupar o tempo, né? É a muleta, né? Então, assim, você fala, a Terra é inteligente, a Lua é inteligente, lá existe uma massa maior, então eu vou me atrair para lá. Não é assim que funciona, né? Da mesma forma que, quando eu joguei o soluto do lado direito, a água que está do lado esquerdo não sabe que o soluto está lá. Então, por que ela vai para lá? Olha, jogaram o soluto, precisa equilibrar isso, eu vou para lá. Então, não é assim que funciona, né? Fica mais fácil da gente entender se a gente pensar naquele 1 pico a 1 femtosegundo. O que acontece é que, quando eu estava nessa situação em que não tinha absoluto, a, a, a visão minha me ilude de que essa água está parada. E, na verdade, não está. A gente tem que olhar para essa água parada, imaginando moléculas de água se movimentando da esquerda para a direita, como você fez o exercício de imaginar a molécula de água da esquerda para a direita da sua tela, você tem que imaginar agora a molécula de água da parede esquerda para a direita, de cima para baixo, na diagonal, para tudo quanto é lado aí. As moléculas de água estão se movimentando numa velocidade tão grande que a gente não consegue enxergar essa movimentação. As pontes estão se formando e se desligando a todo momento numa velocidade absurdamente grande. E quando a gente jogou o soluto, na verdade, o que aconteceu é que quem ia da esquerda para a direita numa velocidade de 1 picosegundo, para voltar, ele demora 1 nanosegundo ou 1 microsegundo. Eu continuo não enxergando isso, mas houve um bloqueio ao retorno dessa água da direita para a esquerda. Por isso que, por um certo tempo, eu vou ter mais moléculas de água se movimentando da esquerda para a direita do que da direita para a esquerda. Por isso é que cria esse desnível, até que essas velocidades agora comecem a se compensar e isso comece a ter um novo equilíbrio de velocidade entre as moléculas de água. E é isso que a gente chama de atividade de água, né? A atividade da água é tanto maior quanto mais rápido elas se movimentam nesse meio, né?
e naquele momento em que eu tinha um equilíbrio, significa que elas estavam se movimentando de forma igual de um lado para o outro. No momento que eu joguei o soluto, o que aconteceu? Do lado esquerdo, a atividade de água foi maior do que a atividade de água do lado direito, e por isso que elas se deslocaram. Essa atividade de água é mais conhecida também como potencial hídrico ou potencial de água, né? E é possível converter um no outro apenas acrescentando a temperatura. Por quê? Massa molar da água é constante, a constante universal dos gases é constante, então é só aplicar o logaritmo neperiano na atividade de água e dizer em que temperatura estava, que eu tenho o potencial hídrico, tá? Ou potencial de água. Isso que faz com que, se eu tenha lá algum bloquinho que tem um potencial hídrico de menos 2 megapascal e encosto nele, e encosto nele um outro bloquinho que tem menos 5 megapascal, a gente tem a tendência de pensar aqui, a água vai do menos 2 para o menos 5 megapascal, por menos 5 é mais negativo, então ele atrai mais moléculas de água. Não é verdade. A gente precisa lembrar que as moléculas de água estão passando do menos 2 para o menos 5, assim como estão passando do menos 5 para o menos 2. Só que as que vão de menos 2 para o menos 5 vão mais rápido do que as que voltam do menos 5 para o menos 2. Então, a resultante do movimento de água é de menos 2 para menos 5, do vermelho para o verde. Até que isso chega num equilíbrio, né? Até que ambas tenham o mesmo potencial hídrico. Quando isso acontecer, as moléculas vão se movimentar novamente com velocidade igual, de baixo para cima e de cima para baixo. Mas aí eu não estou feliz, eu jogo um mais negativo ainda. Crio um novo desequilíbrio das velocidades. E aí elas vão se movimentar mais rápido para o menos 10 e vão demorar um pouco mais para voltar para o menos 5. Até que isso atinja o equilíbrio de novo. E aí, quando atinge o equilíbrio, eu não contente, eu coloco mais um bem negativo lá em cima, né? E aí a tendência é a resultante do movimento da água ir de menos 2 para menos 50, né? E isso é que faz com que a planta transpire, isso é que faz com que a planta seja absorvida pelas raízes, né? É o movimento de velocidade diferenciada das moléculas de água dentro da planta até que ela atinja a atmosfera, né? Então, esse mesmo princípio a gente usa para a secagem da semente, só que em vez de colocar em diferentes potenciais de um ponto para o outro, a gente coloca direto de menos 2 para menos 50, que é a atmosfera. E é aí que eu consigo secar as sementes, tanto no ar quanto em estufa. Ora, se isso é verdade, matamos a charada da imbebição, porque seria exatamente o contrário. Eu tenho lá um menos 2 megapascal e eu coloco água pura, né? Que é 0 megapascal. Então, o que vai acontecer? A água vai mais entrar na semente do que sair. O movimento da água, o movimento resultante, que é aquele que leva em consideração a velocidade de entrada e a velocidade de saída, tende a ser mais no sentido de fora para dentro, né? Do 0 megapascal da água pura para o menos 2 megapascal. Isso se a semente tivesse menos 2 megapascal, né? É aí que ocorre a embebição. Mas quanto tem o potencial hídrico? Qual é o potencial hídrico de uma semente seca? Será que é menos 2 megapascal? Eu não sei se vocês têm ideia do que seja menos 1 megapascal. Menos 1 megapascal são 10 atmosferas, né? Menos 10 atmosferas. 1 megapascal, 10 atmosferas, né? Então seria como se você tivesse 10 atmosferas da Terra em cima da sua cabeça. Isso é 1 megapascal. É negativo, por quê? Porque não é uma pressão de empurrar, é uma pressão de succionar, né? Então, se eu tiver uma semente com menos 10 megapascal, você imagina a força que essa água entra na semente. De 100 atmosferas sobre a sua cabeça, só que puxando, succionando, né? Então, o que acontece é que você vai ter uma pressão muito grande se você colocar diretamente de 0 megapascal até menos 10 megapascal.
Então vamos lá, a gente tinha falado de menos 2 megapascal, mas pode ser que a semente tivesse menos 10 megapascal. Vamos lembrar de novo, menos 10 megapascal seriam menos 100 atmosferas sobre sua cabeça. Ao invés de estar empurrando, ela está succionando. Sabe quanto costuma ter uma semente seca? Costuma ter de menos 50 a menos 250 megapascal. Sabe o que é isso? São 2.500 atmosferas sobre a sua cabeça, só que ao invés de empurrando, puxando, né? Succionando. Por isso é que de vez em quando a gente tem problemas no campo, quando a semente está muito seca e ela é colocada diretamente na água disponível a 0 megapascal, e essa semente já não está tão vigorosa, o sistema de membranas dela já está um pouco debilitado, é uma velocidade tão grande de entrada de água na semente que rompe células. E aí é o que a gente chama de danos por embebição. Embora a semente tenha uma capacidade muito grande de germinar, mas ela morre assim que a água entra com essa violência toda dentro da semente, tá? Então, naquela nossa curva, a gente faz uma simulação em 0 megapascal. Mas se eu não colocar em 0 megapascal, se eu colocar numa coisa um pouco mais negativa, eu posso ter uma mudança nessa curva, né? Ela pode, por exemplo, não chegar naquela fase 2. Lembra? Eu vou voltar um pouquinho o slide. Olha aqui. A fase 2 é aquela estacionária. Estão vendo aí? Que é depois daquela grande embebição, tem uma fase estacionária. É mais ou menos por volta desse teor de água que acontece mesmo, tá, gente? Perto de 50% a 60% de água que dá essa estacionada. Varia de acordo com a espécie, com a temperatura, com a condição do meio, mas normalmente é por volta de 50% a 60% de água na semente que ela dá essa estacionada. Quando a gente coloca num potencial hídrico negativo, o que pode acontecer é que ela não chega naqueles 50% a 60% de água. Se eu colocar, por exemplo, em menos 1,5 megapascal, aquela curva de embebição que deveria continuar para cima da linha verde aí, tracejada verde, até chegar na fase estacionária, ela vai parar aqui embaixo. Por quê? De novo, lembrando, a movimentação das moléculas de água atingiu um equilíbrio de velocidade entre a semente e o meio, e elas vão se movimentar igualmente de dentro para fora, de fora para dentro. Não vai mais subir essa curva. Tanto é que existe uma expectativa no meio sementeiro de que a grande maioria das espécies não vai ter as suas sementes germinando se o potencial hídrico tiver de menos 1,5 megapascal ou mais negativo do que isso, ou menor do que isso, né? Menos 1,5, menos 2, menos 3 megapascal, a semente não vai conseguir germinar. Ela vai embeber um pouco e vai parar antes de chegar na fase 2. Ou pode ser até que ela coloque essa fase 2 num teor de água mais baixo. Nesse exemplo aqui, a gente está vendo ali por volta de 35%, 40%, né? Por volta desse patamar aí é que ela deu uma estabilizada. Pode ser que ela comece alguns processos que aconteceriam na fase 2, mas ela não vai entrar na fase 3, tá? Isso tem que ficar claro. Ela não entra na fase 3 da germinação e a gente já vai ver o que é cada fase dessa da germinação. Então, se eu colocar num potencial hídrico mais negativo, ela vai parar mais cedo e vai esticar mais a embebição. Aquela curva da embebição que ia de 10 a 40, 50 rapidinho, ela dá uma deitada, vamos chamar assim. Ela vai se estender um pouco mais ao longo do tempo. Isso tem implicações muito importantes para a agricultura também, tá? Por exemplo, aqui, o jatobá, né? Eu tenho um problema de uniformização da germinação, por quê? Na verdade, assim, problema para nós, né? Para o ser humano. Para a espécie está super bem, tranquila, ela não precisa que se faça nada, ela foi feita assim, no ambiente que ela foi selecionada, e para ela isso é ótimo. Mas para nós, ela tem dois problemas. Um é a dormência do tegumento. O tegumento dela é impermeável. E esse tegumento impermeável não deixa que a água entre, né? Forma uma barreira. Por isso que vocês estão vendo aí, se é que dá para ver no detalhe da tela, na minha tela dá para ver, não sei se dá para ver na de vocês, tem um branquinho nas sementes aí.
Tem um Sim. pontinho branco nas sementes, que é onde a semente foi escarificada. A gente fez um rompimento desse tegumento da semente, que é para poder romper essa impermeabilidade à água e a água poder entrar. Só assim a água começa a entrar. Só que mesmo assim, eu tenho sementes que germinam rápido e tenho sementes que germinam mais lentamente. De tal forma assim que se eu quiser montar um campo de produção de jatobá, eu vou ter uma bagunça, umas germinando com uma semana, outras germinando com um mês, outras germinando com 6 meses, mesmo eu tendo rompido esse tegumento, porque cada uma tem um ritmo de germinação diferente. Então, nesse caso, o que eu posso fazer é justamente colocar em potencial hídrico controlado. Ó, aquela curva azul que seria do 0 megapascal, conforme eu vou aumentando a negatividade, conforme eu vou reduzindo o potencial hídrico do meio, essas curvas vão abaixando, estão vendo? E vão estabilizando num ponto cada vez mais baixo. Então, eu estico mais essa curva e faço com que ela pare antes. Nesse caso, eu preciso fazer com que ela pare antes da fase 2, que todas elas tenham a fase 1, antes da fase 3, perdão, que todas elas tenham a fase 1 e a fase 2 completas, para que quando chegar na fase 3, eu coloque água disponível para todo mundo e todo mundo germine bem. Por quê? Porque quando você tem diferença no tempo de germinação, normalmente é nessa fase 2, tá? A fase 1, que é essa da esquerda, que tem a grande absorção de água, e a fase 3, que é de novo uma nova absorção de água, elas costumam ser meio iguais para todas as espécies. O que muda no tempo de germinação de uma espécie para outra, normalmente é o tempo dessa fase 2. Então, se eu coloco agora em potencial hídrico fixo e conhecido, eu espero todo mundo chegar. Uma vai chegar no final da fase 2 antes, a outra vai demorar para chegar no final da fase 2, mas todas vão chegar no final da fase 2. Se eu deixar um tempão nisso aí, a hora que eu quiser entrar na fase 3, todas elas estão prontas para entrar na fase 3. Então, o que eu teria problema de cada semente germinar num tempo diferente, agora eu coloco todas juntas e elas vão germinar todas ao mesmo tempo.